Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Bastidores da Jornada. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcela Drummond, eu sou sócia proprietária da FK Imóveis, que é uma imobiliária aqui em Belo Horizonte. Junto com meu marido, sou casada com o Felipe Queiroz e temos o nosso filhinho, o Levi. Então, eu sou mãe do Levi. E aqui nesse podcast eu compartilho com você as minhas experiências ao longo da minha jornada de vida, né? Compartilho qual foi a minha trajetória, como que eu construí a minha vida até aqui, com o objetivo de te ajudar um pouquinho, te ajudar a ter mais sucesso na sua carreira, mais sucesso no seu relacionamento, com a sua família, com a sua maternidade. Então é um bate-papo aqui mesmo, para eu poder contribuir um pouquinho com a sua trajetória. E hoje eu vou falar sobre um tema muito legal. A frase-chave aqui desse episódio é: o que acontece se você não desistir? Gente, eu me deparei com essa frase essa semana, eu achei ela muito, muito forte. Acho que eu vou tatuar ela, né? Essa é uma daquelas frases que eu gostaria de tatuar ela no braço. O que acontece se eu não desistir? Alguns episódios para trás, se você voltar alguns episódios, você vai ver um episódio onde eu falei sobre constância. Então, o que eu vou falar aqui hoje é um pouco sobre isso também, tem a ver um pouco sobre constância. Se você não viu, recomendo que você veja esse episódio também sobre constância, porque casa muito com o que a gente vai falar aqui. Só um parênteses antes de eu continuar, eu gosto sempre de avisar que de vez em quando eu vou abaixar aqui a cabeça, porque antes eu preparo tudo que eu tenho que falar aqui com você. Então, se eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou recapitulando aqui para ver se eu cumpri tudo que eu gostaria, se eu não deixei passar nada. Combinado? Então, o que essa frase, né? Primeiro eu queria te contar onde que eu me deparei com essa frase. Eu estava vendo um vídeo essa semana de uma mentoria da qual eu faço parte, a mentoria do Elton Euler, Aliança Divergente, inclusive recomendo fortemente. E nesse vídeo era um encontro onde a pessoa estava entrevistando o Misha Menezes. Não sei se você conhece, mas o Misha Menezes é uma pessoa que tem uma relevância muito grande hoje em dia na internet, ensinando a vender pela internet. E ela, no final, ela fez uma entrevista ali com o Misha, e no final ela faz uma pergunta para ele, né? Ela pergunta assim: se você tivesse que deixar um recado para essa pessoa que está nos assistindo, o que você falaria? E aí ele trouxe essa frase, ele fala que essa frase ele usa muito na comunidade dele, que é: o que acontece se você não desistir? E aí ele explicou um pouco, né? Ele explicou ali, eu quero destrinchar um pouco mais, porque isso fez muito sentido para mim. Então ele explicou duas coisas, né? Ele teve duas questões principais ali. Primeiro, ele falou que sempre quando ele está num momento difícil, ele lembra dessa frase. Essa frase guia ele, né, ao longo da vida dele. E ele falou um pouco assim sobre a diferença, né? Qual que é a diferença entre as pessoas que dão certo em alguma área da vida e as que dão errado? As que dão errado são aquelas que desistiram. As que dão certo são aquelas que, apesar das dificuldades, permaneceram. E uma outra coisa que ele traz é o seguinte, que toda vez que ele está numa dificuldade, que ele está ali no momento em que ele cogita desistir, ele pensa numa cena em que ele teria ali 90 anos de idade, sentado numa casa bonita aos pés da montanha, e rodeado pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos dele, num Natal, uma árvore de Natal muito grande, todo mundo se presenteando, e em que ele, é legal que ele fala até assim, vem o mordomo, faz tim, 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 tim com a taça, agora o vovô Misha vai falar, e aí ele conta ali as aventuras que ele teve ao longo da vida. E ele pensa assim: se eu não desistir, eu vou conseguir alcançar isso que eu quero, que é essa cena quando eu tiver lá 90 anos. E para mim isso foi tão impactante, né, que eu lembro dos detalhes da cena dele, né? E eu queria então conversar um pouco com vocês sobre essas duas coisas que ele falou, sobre a diferença entre as pessoas que dão certo e que dão errado, e sobre essa cena que ele construiu ali na vida dele, né? Na mente dele. E aí a primeira coisa que eu quero entrar é isso, assim, né? Essa diferença entre as pessoas que deram certo e as que deram errado em determinadas áreas da vida ou em todas as áreas da vida.
Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o faixa preta é o faixa branca que não desistiu, né? Então, se você pegar lá uma pessoa que luta jiu-jitsu, que luta alguma arte marcial, ali pratica alguma arte marcial, tem ali o faixa preto. O faixa preto é o que alcançou o máximo, né, de performance ali naquela luta. E o que é o faixa preta? Ele é uma pessoa que começou como faixa branca, porque todo mundo começa como faixa branca, seja no jiu-jitsu ou em qualquer área, qualquer coisa na vida, a gente começa como faixa branca. O que é? Sem saber nada, né? E aí, ao longo dessa jornada para se tornar faixa preta, por exemplo, eu sei que no jiu-jitsu, pelo que eu me lembro, é cerca de 10 a 12 anos, em média, que um atleta leva, um atleta dedicado leva para ir de uma faixa branca, que ele começa como faixa branca, até o faixa preta. Então, quem atingiu a faixa preta são pessoas que suportaram esse caminho, que suportaram esses 10, 12 anos de treino pesado até ir evoluindo e melhorando o seu desempenho para conseguir a faixa preta. Então, isso a gente pode levar para tudo na nossa vida, né? O meu casamento não deu certo. Na verdade, não é que ele não deu certo. É que você desistiu dele antes dele dar certo. Ele poderia ter dado certo. Essa profissão que eu escolhi não deu certo. Não é que não deu certo. Talvez se você tivesse insistido mais, talvez não, muito provavelmente se você tivesse insistido mais, ela daria certo. Marcela, mas o meu marido era insuportável, meu marido era isso, aquilo, aquilo outro. Aí daqui a pouco a gente vai falar, sim, existem momentos que você vai ter que desistir. Aí eu vou falar um pouco com vocês sobre como você perceber, como você entender se realmente você deve desistir ou não, né? Não é que a gente não pode desistir de nada na vida, porque isso é burrice também, né? Mas fato é que um casamento, por exemplo, ele é feito de duas pessoas, né? E ali, inclusive, a hora que eu tava pensando aqui, organizando as ideias para esse episódio, eu pensei que na próxima semana eu vou gravar sobre isso, assim, sobre como que a gente precisa, o tema vai ser constranger a vida, como constranger a vida. Você está sendo a esposa à altura do marido que você quer para você? Entende? Então, para você, antes de você reclamar do seu emprego, antes de você reclamar do seu marido, do seu casamento, você precisa se tornar a pessoa que quer ter, que merece ter o marido que você quer. Antes de você reclamar do seu chefe, do seu emprego, você precisa se tornar o profissional, a profissional que aquele emprego exige, que aquele nível que você quer chegar, aquele salário que você quer chegar, aquela promoção que você quer ter, exige que você tenha. Então, você precisa ser esse profissional, essa profissional, né? Essa pessoa. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente, na verdade, desiste antes do negócio acabar, desiste antes do casamento acabar. Muito provavelmente, talvez, você já está sendo uma péssima esposa, ou seja, você já desistiu do seu casamento. Você só não saiu ainda, você só não oficializou ainda, mas, na verdade, você já desistiu. Então, muitas vezes a gente já vai desistindo aos poucos, né? A gente desiste em microgotas ali. A gente vai desistindo de pouquinho em pouquinho. E como que eu sei que eu tô desistindo de pouquinho em pouquinho? Eu não tô me esforçando para ser o melhor possível dentro daquele cenário. E uma outra coisa também que eu quero trazer aqui é o seguinte, a questão da autorresponsabilidade. Eu também falei no episódio passado sobre essa questão da autorresponsabilidade e recomendo também que você assista esse episódio. Quando eu falo assim, o casamento não deu certo, eu tô jogando a responsabilidade numa entidade chamada casamento. O casamento nem tem vida, galera, né? O casamento não tem vida própria, não. O casamento é feito por duas pessoas. O emprego não deu certo, a profissão não deu certo. O que é isso, né? A profissão tem vida própria? Não, é você que está fazendo o profissional, é você que está fazendo o relacionamento, né? Então, vamos trazer a autorresponsabilidade, né? Porque quando você fala aquilo não deu certo, você está tirando de você. Opa, não foi culpa minha, não. Foi culpa do outro ou foi culpa de uma entidade chamada casamento, né? Mas, na verdade, a responsabilidade de fazer dar certo é sua,
né? Se você decidiu que aquilo ali funcione, se você decidiu que aquilo ali, que você quer aquilo, a responsabilidade de fazer dar certo e de não desistir é sua, tá? Então, sempre quando algo não dá certo, é porque a gente não deu tempo daquilo dar certo. Porque, muito provavelmente, se você tivesse insistido, teria dado certo de um jeito ou de outro, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda, é a primeira camada ali, né, disso que ele trouxe, né, dessa reflexão desse vídeo que eu tô comentando com vocês, que é isso, é a gente entender que não dar certo é desistir antes do tempo, tá? E, beleza, Marcelo, ok, entendi isso, concordo mais ou menos, porque eu tenho certeza que alguém aí, algumas pessoas ou várias pessoas vão falar que estão concordando em partes, mas nós vamos evoluindo aqui para você entender. A segunda coisa que eu queria falar é, beleza, eu entendi, agora como que eu faço para não desistir, né? Como que eu faço para eu insistir numa coisa que está muito difícil, está muito pesado, tal, como que eu faço para insistir nisso e fazer dar certo? Porque é isso, quando a gente coloca na nossa cabeça que eu quero fazer dar certo, é muito mais fácil que aquilo realmente dê certo, tá? Então eu coloquei aqui 6 pontos diferentes, seis questões diferentes que eu quero que você se atente a esses 6 pontos para você conseguir fazer algo dar certo e você não desistir antes disso dar certo, tá? Então, a primeira coisa, eu entro naquela frase que ele falou lá, né? O que é o tema do nosso podcast? O que acontece se eu não desistir, né? E quando a gente tem essa frase em mente, é muito legal. Por isso que eu falei que eu quero tatuar essa frase aqui. Por quê? Porque a gente tem um motivo lá na frente. Quando ele coloca essa cena, né? Ah, eu quero chegar aos 90 anos numa casa aos pés da montanha, rodeada de meus filhos e os meus netos ali na árvore de Natal e tudo. Ele está criando uma realidade, ele está antecipando uma realidade e ele está colocando assim, ele está propositalmente guiando a vida dele, tomando as ações necessárias para que essa visualização dele aconteça quando chegar lá na frente. Então, a primeira dica para você não desistir, que eu coloco aqui, é você exatamente desenhar o seu sonho, que a gente chama de sonho grande, né? Qual que é o seu sonho grande? Onde você quer estar, com quem que você quer estar e como você quer estar daqui a 20 anos. Faça esse exercício daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, talvez, o que for mais fácil de você visualizar. Como que você quer estar quando você chegar aos seus 90 anos, né? E aí, quando você desenha esse cenário, quando você tem isso em mente, você constantemente consegue... E aí, gente, quando eu falo isso, escreve, tá? Faça esse exercício, pausa esse vídeo aqui agora e escreve essa cena, escreve com detalhes, sabe? Ele, quando ele falou, por exemplo, ele descreveu com detalhes, ele tem muito nítido como que vai ser a casa, como que vão ser os filhos, provavelmente ele sabe quantos filhos ele quer ter, quantos netos vão ser, né? Aonde vai ser essa casa, que cor que vai ser essa casa, que cheiro tem essa casa, que cheiro tem essa cena. Tem um cheiro, né? O Natal, eu imagino aquele cheiro assim de panetone, aquele cheiro de notas doces no ar, sabe? Imagina essa cena, escreve essa cena e recorra sempre a essa cena. Por quê? Porque uma coisa, eu tenho certeza absoluta, você vai ter muitas dificuldades ao longo do caminho. Não são poucas, não, são muitas dificuldades, tá? Mas quando você tem essa cena na sua mente e você recorre a ela nesses momentos de dificuldade, você consegue superar esses momentos, passar uma água no rosto, respirar fundo e retomar. E aí, você tem o que a gente chama de motivação. Sabe o que significa a palavra motivação? É motivo para agir, motivo para tomar uma ação. Então, quando você tem essa cena na mente,
você vai ter motivos para agir no seu dia a dia, mesmo quando estiver muito pesado, mesmo quando estiver muito desafiador. Você lembra dessa cena. E aí você vai agir no seu dia a dia como se a sua vida dependesse disso, como se a vida dos seus filhos dependesse disso. Porque deixa eu te contar um segredo, a sua vida depende disso. A sua vida depende das suas ações no dia a dia. A sua vida depende de você pegar um telefone e ligar para um cliente. A sua vida depende de você abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem para o cliente. A sua vida depende de você abrir o YouTube e estudar. A sua vida depende disso. Ou então você vai viver uma vida medíocre, correr atrás do próprio rabo a vida inteira, né? Naquela síndrome do Zeca Pagodinho que eu falei no episódio anterior, sem saber para onde está indo e deixando a vida te levar. E aí, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai atingir essa cena que você idealizou. Então, quando você idealiza essa cena, e inclusive, o que eu recomendo? Pegue fotos, imagens, coloca no chat GPT, descreve isso no chat GPT e pede para ele gerar uma foto dessa cena para você. O chat GPT vai te gerar uma foto dessa cena super real e aí você vai pegar essa foto e vai colar na sua parede. E todas as vezes que você tiver em dificuldade, você vai lembrar dessa cena. E aí você vai ter motivos para agir e para não desistir, tá? Então essa é a minha primeira recomendação para você não desistir. A minha segunda recomendação é o seguinte: você precisa, né, que eu já falei aqui, você precisa ter clareza das dificuldades, nem a clareza das dificuldades, mas é clareza de que você vai enfrentar muitas dificuldades. É difícil você saber quais dificuldades vão ser essa, porque vão surgir dificuldades que você nem imagina. E a cada momento que você vai subindo o degrau, você vai subindo de nível, vão aparecendo novas dificuldades que você nem imaginava que existiria. Mas você também vai destravando coisas novas na sua vida que às vezes você nem ousa imaginar que você pode, tá? Mas quando você tem ciência de que vai ser difícil, é muito mais fácil você encarar o difícil e não desistir. Né? Quando você começa um relacionamento, você começa um casamento, você começa um emprego novo, você começa uma nova empresa e você tem ciência de que você vai passar por desafios, você já se blinda. Opa, beleza, pode vir que eu tô preparado, que eu tô preparada, né? É diferente quando você acha assim, eu vou casar, nossa, tô apaixonada, eu vou casar e vai ser tudo mil maravilhas. Não vai, é impossível ser tudo mil maravilhas. Então, quando você já se prepara, quando vier o desafio, você já sabe, beleza, eu sabia que ia ter desafio. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para esse desafio. Eu tenho que enfrentar esse desafio, tá? E a gente vai ter altos e baixos ao longo da vida. Vai ter momentos que você vai estar muito bem, vai ter momentos que você vai estar um pouco pior. Tem uma vez a gente foi num evento do Wendel Carvalho que ele falava uma coisa muito legal, assim, que a vida são estações, né? É como as estações do ano. Tem época na sua vida que você vai estar no verão, sol brilhando, tudo dando certo, maravilhoso. Tem época que vai chegar o inverno, as coisas vão começar a dar errado, né? Tudo vai começar a piorar. E sabe, esses momentos de inverno, esses momentos difíceis da vida, eles servem para nos forjar, para nos amadurecer, para nos tornar maiores. Por quê? Porque quando você passa por um período ali de inverno, de desafio, você fica melhor, você fica maior e o seu próximo verão vai ser muito melhor do que o verão passado, porque você vai estar uma pessoa maior e melhor, né? Quando a gente tem um problema, eu também já falei isso aqui em episódios anteriores, quando a gente tem um problema, o problema ele só é grande quando a gente é menor do que ele. E aí o problema vem para nos desafiar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer, e aí a gente cresce, a gente se torna maior do que aquele problema. E depois, quando ele vier de novo nesse mesmo nível aqui, ele vai ser pequeno, porque você está maior que ele. E aí depois o que vai acontecer? Vai surgir outro problema maior. E aí você vai se desenvolver. E assim é a vida, né? A escada da vida. A gente vai crescendo. Por isso que a experiência, a maturidade é uma bênção. Eu amo, gente.
Eu amo os meus 40, né? Os meus 40 e poucos. Por quê? Porque eu tenho experiência, eu tenho maturidade, eu consigo lidar muito melhor hoje com os desafios da minha vida do que quando eu tinha 25, 30 anos, né? E aí, a gente tem que entender também outra coisa, que todo resultado tem um custo, né? Eu quero chegar, por exemplo, né? Eu estou começando num emprego novo. E aí eu quero me entregar muito, eu quero mostrar muito resultado, eu quero me desenvolver muito, porque eu quero logo uma promoção, eu quero logo um aumento de salário e tal, não sei o quê. Beleza, se esforce, se torne esse profissional, né, que você quer ser reconhecido, mas saiba que vai ter um custo, né? E entenda qual que é esse custo, entenda se você está disposto a pagar esse custo. Existe o custo do processo, todo processo tem um custo. Ah, eu quero vender muito, eu sou um vendedor, eu quero vender muito, eu quero bater recorde de venda. Beleza, tem um custo de dedicação, tem um custo de tempo de estudo, tem um custo de passar finais de semana trabalhando, Natal trabalhando, tem tudo na vida tem custo, né? E aí, qual é o custo que você está disposto a pagar? Porque se você está disposto a pagar um custo muito baixo, você vai ter resultado do tamanho do custo que você quer pagar, né? Não adianta você achar que você vai ter um resultado muito alto pagando um custo baixo, porque a vida não é assim, tá? Então, quando você já tem ciência disso, você já tem ciência do custo que você vai ter, fica muito mais fácil também você passar pelo processo. E a outra coisa é o seguinte, saiba que o resultado não vem de imediato, porque a gente está acostumado a ter prazeres imediatos, né? O que é? Ah, eu gosto muito de comer doce, eu também, eu amo comer doce. É maravilhoso. E aí eu tenho um resultado de curtíssimo prazo. Coloco um chocolate na boca, tem aquela sensação maravilhosa que todo mundo conhece, que é de colocar um chocolate na boca, né? E aí, só que qual que é o resultado disso? No longo prazo, a minha saúde vai ficar ruim, eu vou ter um diabetes, eu vou engordar, eu vou ficar obesa. Então, o resultado ele é sempre de longo prazo. E aí a gente tem que suportar não ter o prazer imediato e ter a dor, né? No imediato ali, no curto prazo, você tem que sentir a dor do processo. E você tem que abdicar do prazer para você ter resultado de longo prazo. Então, ir na academia é o quê? É a dor de curto prazo. É chato pra caramba, dói, é ruim. E aí, por que a maioria das pessoas não faz ou desiste antes da hora? Porque elas não suportam aquela dor do processo de curto prazo e elas não conseguem esperar o resultado vir, que é o resultado de longo prazo, tá? Então, preste atenção nisso. Quando você tiver um novo desafio, para você não desistir rápido, você tem que entender isso. Vai doer, eu vou ter que abrir mão do prazer imediato, eu vou ter que suportar a dor no curto prazo, para o quê? Para eu ter um resultado no longo prazo, que vai demorar a vir, tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa na verdade, a segunda coisa, né? Como não desistir. A primeira coisa é pensar no seu sonho grande, e a segunda coisa é entendendo que a dor do processo e o custo do processo. A terceira coisa que eu quero trazer aqui é o cuidar do seu ambiente. Você precisa cuidar do ambiente onde você está. Você está cercado por pessoas que te apoiam? Você está cercado por pessoas positivas? Por pessoas que acham que vai dar certo? Ou você está cercada por pessoas negativas, por pessoas que não te apoiam, por pessoas que falam que você não vai dar conta, né? Quando a gente tem um ambiente favorável, é muito mais fácil dar conta do processo. É muito mais fácil você lidar com aquelas dores do curto prazo, né? Então, quando eu falei lá, academia, por exemplo, eu quero ter agora em 2026, é o ano de eu mudar o meu shape, né? Vou finalizar 2025 sarada. Beleza, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão te criticando por isso ou elas estão te apoiando? Né? Então você precisa cuidar muito do ambiente, isso é muito claro. Quando o ambiente come doce, come porcaria o tempo todo, só fritura, só beber cerveja, só isso e aquilo, você tende ao quê? Você é o errado, né?
você tá ali como a ovelha negra naquele ambiente. E aí você tende a desistir, né? É muito mais fácil a gente desistir de algo quando o ambiente não te ajuda, não te apoia. Ao contrário, quando você tem um ambiente que te incentiva, é muito mais fácil você não desistir, né? Aqui na FQ mesmo, né, na nossa empresa, a gente está fazendo, já é o 2º mês seguido que a gente está fazendo um desafio de treinos, quem treina mais. Então a gente está modificando o ambiente para quê? Para ser um ambiente em que as pessoas são mais saudáveis. O fato da gente estar fazendo isso em conjunto ajuda as pessoas conseguirem, as pessoas avançarem, as pessoas não desistirem. É muito mais fácil as pessoas irem treinar na hora do almoço em um ambiente que todo mundo está indo treinar na hora do almoço do que num ambiente em que na hora do almoço todo mundo pede McDonald's e te zoa porque você está indo na academia, né? Então, cuide do seu ambiente. Ah, Marcela, mas eu tô nesse ambiente, minha família é assim, meu marido é assim, as pessoas não me apoiam, meu trabalho é assim, não tem jeito. Aí vem a autorresponsabilidade. O que você vai fazer com esse ambiente? Você vai continuar frequentando o mesmo ambiente que você frequentava antes? Talvez esteja na hora de você trocar de amigos, né? Desculpa te falar, mas tem hora na nossa vida, tem momentos na nossa vida que a gente precisa trocar de amigos, né? Isso faz parte da maturidade também. Quando as suas companhias não estão congruentes com o resultado que você deseja, você precisa trocar de companhias. Ah, mas é no meu trabalho. Beleza, então tente se isolar dessas pessoas do seu trabalho. Não conviva tanto, né? Mude ali, não fica conversando tanto. Talvez vai fazer o lanche numa hora diferente, vai almoçar numa hora diferente. Ah, mas é o meu marido. Aí entra aqui uma das coisas também, né, que na verdade estava lá no 5º passo que eu vou trazer agora para o 4º, que é alinhar isso com as pessoas que estão próximas de você. Você precisa ser muito claro, muito clara com quem está ao seu lado para pedir apoio dessas pessoas, né? Quando você começa uma dieta, por exemplo, e o seu marido não tá nessa mesma vibe aí da dieta, você vai almoçar na sua mãe, sempre tem doce e tudo, você precisa conversar com essas pessoas. Ô marido, meu amor, benzinho, deixa eu te falar, eu tô com esse projeto aqui, saúde, será que você poderia me apoiar? Eu gostaria de ter o seu apoio, eu gostaria que você me apoiasse dessa forma. Ô mãe, deixa eu te falar, eu tô nesse projeto aqui, eu preciso emagrecer tantos quilos, eu queria te pedir seu apoio. Será que você poderia não fazer pudim no domingo? Ou será que, além do pudim, para que todo mundo vai comer, você poderia fazer uma sobremesa mais light? Talvez uma fruta, uma salada de fruta com creme de leite, que é uma delícia? Entende? Então você precisa conversar com as pessoas que estão ao seu lado para elas te apoiarem, para você ter um ambiente cada vez mais favorável, para que as dores do processo que vão existir não vão deixar de existir. Muito provavelmente sua mãe não vai deixar de fazer o pudim no domingo, mas você pode lidar com isso de uma forma mais tranquila, por exemplo, levando uma salada de fruta, mudando o seu ambiente, conversando com as pessoas. E aí, ao longo do tempo, você vai ver, inclusive, que as pessoas vão começar a ser influenciadas por você. Opa! Uai, gente, não é que ela emagreceu? Não é que ela tá mais bonita? Não é que ela tá dando conta? Como é que chama a sua nutricionista? Me dá o telefone da sua nutricionista. Onde você tá malhando? Você vai ver que as pessoas vão começar a te fazer perguntas diferentes, interessar mais pelo que você está fazendo, quando elas começarem a ver seu resultado. Não adianta você querer mudar as pessoas só falando, sem agir. Quando você começar a agir e começar a ter resultado, as pessoas ao redor também vão começar a mudar. Mas você precisa alinhar isso com as pessoas. A mesma coisa, um trabalho novo, por exemplo, ou um momento em que você precisa dar mais foco no trabalho. Você precisa alinhar com seu marido, seus filhos, sua esposa, seus pais, quem quer que seja que divide a vida mais íntima com você, de que você vai precisar se ausentar aos finais de semana. Não é todo domingo que agora que você vai almoçar na casa da sua mãe. Você vai conversar com o seu marido ou com a sua esposa que você vai chegar mais tarde. Vocês vão alinhar. A gente precisa sempre alinhar as expectativas com as pessoas que estão ao nosso redor e pedir apoio deles. Por quê? Porque não adianta você estar no foco ali, no foco, e todo dia que você chega em casa, seu marido briga com você. O que vai acontecer? Vai durar 1 semana, 2 semanas no máximo o seu foco.
tá? Então você precisa sempre alinhar, pedir apoio e, na medida do possível, mudar esse ambiente. Então isso precisa ser alinhado com sua esposa, seu marido. Você precisa, então, sempre ter o apoio das pessoas que estão ao seu redor, alinhar isso com as pessoas, pedir apoio delas, e aí você vai transformando o seu ambiente. Você precisa sempre cuidar do ambiente que você está inserido. Mas para cuidar do ambiente, as pessoas não vão adivinhar. Você precisa pedir o apoio, tá? A outra questão aqui, então, a gente falou, né, do sonho grande, falamos sobre entender a dor do processo, cuidar do ambiente, alinhar com as pessoas. E o quinto e o sexto passo são o seguinte: primeiro, traçar um plano, né? Então, mais uma vez, veja o episódio da semana passada, o último episódio, que é quando eu falei sobre planejamento. Então, para todo objetivo que você tem, você precisa traçar um plano. Para você conseguir suportar as dores do processo, você precisa entender qual que é o plano, quais ações você vai executar, qual resultado você espera, para que você não desista. Uma das coisas mais fáceis de desistir, uma das maneiras mais fáceis de desistir é quando você não tem uma meta. E aí parece que você está andando em círculo, você não está vendo resultado, mas talvez você já esteja tendo resultado. Só que como você não traçou uma meta, você fica sem saber, sem ter como medir, você acaba se sentindo muito frustrada e aí você acaba desistindo, achando que aquilo não é para você. Mas na verdade o que você precisava fazer era só traçar uma meta que fosse alcançável dentro da sua realidade hoje, e aí você ia ver que você estava progredindo em direção ao resultado, tá? Mas veja esse episódio que você vai entender isso. E o sexto e último questão aqui que eu trago para você, para te ajudar a não desistir, é você investir, é você se entregar ao processo. Não adianta você falar assim: eu vou testar essa nova profissão, eu vou testar esse novo emprego, eu vou testar fazer uma dieta, eu vou testar esse casamento. Não, galera, entra de cabeça, entra para fazer dar certo. Deixa eu te contar uma coisa: se você testar, se você estiver testando, fatalmente isso vai dar errado, fatalmente você vai desistir. Quando existe a possibilidade de dar errado, você entra com uma mente desistente. Você não investiu energia, você não investiu dinheiro, você não investiu tempo. É muito fácil você desistir. Ah, eu não investi tanto assim mesmo, então eu vou desistir. É muito fácil você desistir quando você não se entrega àquele processo, tá? Quando você não investe naquilo. Então, quando você decidir fazer algo, faça de verdade, faça valer a pena, né? Eu falei essa semana aqui, que quando eu conheci o Felipe, eu achava que casamento poderia acabar. Tanto que eu acabei né? Para quem não sabe, eu antes do Felipe fui casada com outra pessoa. E quando eu entrei naquele relacionamento, naquele casamento, eu entrei com uma mente desistente. Eu entrei falando assim: qualquer coisa, se der errado, eu divorcio. Se você entra num casamento pensando, se der errado eu divorcio, deixa eu te contar, fatalmente você vai se divorciar. Se você não entrar com tudo, se você não entrar, não tem como dar errado, não tem como dar errado, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer dar certo, você vai fazer dar certo. Agora se você entrar, qualquer coisa eu desisto. Aí na primeira barreira que tiver, você desiste, porque você investiu pouco energia. E aí, como você investe pouca energia, o negócio não funciona, não dá certo mesmo, aí você fica frustrado, aí é que você desiste mesmo, tá? Então você precisa investir naquilo que você está tentando, seja no seu relacionamento, na sua maternidade, na sua amizade, no seu emprego, na sua empresa. Você precisa investir tempo, dinheiro, energia, e você não pode ter a mente desistente. Qualquer coisa eu desisto. Se você tá na vibe de qualquer coisa eu desisto, você não vai ter os resultados que você gostaria, porque você vai estar investindo pouco, e aí você vai ficar frustrado e você vai desistir, tá? Então, pelo amor de Deus, não entre em algo achando que vai dar errado, ou testando, porque aí vai dar errado, tá? E por último aqui, eu sei que o episódio está ficando longo, mas por último eu queria só terminar o seguinte. Beleza, Marcela, eu entendi, mas não existem momentos que eu preciso desistir, que é burrice eu continuar?
Sim, existem momentos em que você precisa desistir. E quando que isso acontece? E aí eu deixo aqui de reflexão, né? A gente sempre, quando tá ali num momento difícil de algo, você precisa, né, refletir primeiro. Será que eu tô querendo desistir só porque tá difícil? Porque se eu desistir só porque tá difícil, sempre que tiver difícil alguma coisa eu vou desistir. E tudo vai ser difícil, né? E sempre o próximo também vai ser difícil. Ah, eu vou desistir desse casamento porque tá muito difícil. O próximo casamento que você entrar vai ser difícil também. Aí você vai desistir do próximo, vai desistir do próximo, vai desistir do próximo. Ah, vou sair desse emprego aqui que tá muito difícil. O próximo também vai ser difícil. Ah, vou mudar de profissão porque tá difícil. A próxima também vai ser difícil. E pior ainda, você vai começar do zero. Aí que vai ser mais difícil ainda. Então, sempre quando você pensar em desistir, pense com clareza, né? Se distancie um pouco daquele problema e pense assim, e aí dá alguns dias, dá algumas semanas para você pensar, não toma decisão de imediato, tenta se afastar, conversar com pessoas e entender, será que eu estou desistindo só porque está muito difícil? Ou será que eu estou desistindo realmente porque não tem mais jeito, não tem mais saída? E como saber que não tem, né, mais saída? A gente conversou aqui na empresa também essa semana sobre isso, e uma das pessoas que trabalha com a gente trouxe uma reflexão muito legal. Quando que eu vou desistir? Se eu tiver uma outra coisa para fazer, uma outra oportunidade que eu acredito que eu vou ter mais sucesso lá. Não que eu vou ter menos dificuldade, mas que eu vou ter mais sucesso. E tudo é uma questão de custo-benefício, né? Talvez o custo que eu tô tendo aqui é pesado demais para o benefício que eu vou ter lá na frente. Então eu não estou vendo saída nisso porque o custo está ficando alto demais e o benefício não vale a pena. Eu já falei aqui também em outro episódio, acho que foi sobre transição de carreira, que eu tive uma empresa durante 10 anos da minha vida e que a gente fechou essa empresa, a gente encerrou essa empresa. Eu, Marcela, desisti dessa empresa. Eu era presidente na época e eu desisti dessa empresa. Por quê? Porque chegou no momento que eu vi, não é que a empresa deu errado, sabe? É muita imaturidade minha falar que a empresa deu errado, porque aí eu tiro a autorresponsabilidade que eu falei lá no início, né? A empresa não é um ente que tem vida própria que deu errado, não. Eu, Marcela, particularmente, desisti daquele negócio. Por quê? Porque chegou um momento que eu entendi que o custo de fazer aquilo dar certo ia ser muito alto para o meu momento de vida naquela época e versus o benefício que aquilo ia me trazer e o tempo que ia levar para me trazer aquele benefício. Então, racionalmente, eu fiz essa conta. É praticamente uma conta matemática mesmo. Quanto de custo que eu vou ter que investir ainda para isso trazer para mim um benefício suficiente para valer a pena esse custo? E em quanto tempo? E isso também vai depender do seu momento de vida, né? Naquela época, o meu momento de vida era outro. Já era investir em outras áreas na minha vida e tudo. Então, eu desisti lá porque eu entendi isso. E porque eu também tinha uma outra alternativa, que era empreender aqui na FK Imóveis junto com o Felipe, que, na minha visão, traria um custo menor de vida, de energia, de entrega, de investimento mesmo meu, pessoal, um custo menor para um resultado maior, igual ou maior, né? E num prazo mais curto. Então, a gente precisa sempre fazer essa racionalização ali do problema. Entender se eu estou querendo desistir simplesmente porque está difícil, porque a gente não desiste porque está difícil. Porque você só vai trocar esse difícil por um outro difícil, tá? Então, não desista porque está difícil. Senão, você vai estar trocando difícil por difícil. Para você desistir, faça essa conta do custo versus o benefício. E se você também tem uma outra alternativa que vai ter um custo menor, uma relação custo-benefício melhor do que essa. E muitas vezes também a gente não precisa desistir, a gente só precisa descansar. Muitas vezes, quando a gente pensa em desistir, a gente só está cansado. Então, tira uma semana de descanso ou tira um dia de descanso, que você já vai renovar suas energias e vai vir com outra visão.
Então, muitas vezes, ao invés de desistir, você só precisa descansar ou fazer de uma maneira diferente. Você não precisa desistir da empresa, né? Muitas vezes eu e o Felipe aqui, nossa, senhora, tá difícil demais, eu vou desistir. Não, calma, eu só preciso descansar, respirar fundo, passar uma água na cara, viver o luto, né? A gente brinca e talvez fazer de uma maneira diferente. Talvez a maneira que eu estou fazendo não é a melhor. Mas e se eu fizer de uma maneira diferente? Talvez a maneira que eu tô levando o meu casamento não é a melhor, mas e se eu fizer de uma maneira diferente? Não é questão de desistir do casamento, vou divorciar, vou terminar meu namoro. Não, talvez eu só precise tomar um caminho diferente, fazer de uma maneira diferente. E aí o custo-benefício vai ser melhor, tá bom? Mas existem momentos em que a gente precisa realmente desistir, mas sempre coloque essa lente, né? Dá um zoom out aí, sai um pouco do problema e tenta racionalizar para entender se realmente é o momento de você desistir. Então é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. E se você gostou desse episódio, compartilha aí, salva, compartilha com um amigo, uma amiga que precisa ouvir sobre isso. Deixa aqui nos comentários também se você gostou e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!